Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Espaço Canto da Palavra. Agora teremos à mesa O Rio como Metáfora, com a autora Carla Madeira e com mediação de Mariana Paiva. Convido agora a curadora Edma de Góes, que dará sequência à mesa, e também convidamos a intérprete de Libras, Rosilene Santos. Oi, estão me ouvindo? Então. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que se deslocaram para passar o dia aqui, debaixo de chuva, ou para quem chegou especialmente para essa mesa. Quero agradecer também os autores e as autoras que já estiveram em outros momentos e que estão aqui também para prestigiar. E também minhas amigas curadoras dos outros espaços que também estão aqui para prestigiar esse momento. Eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca. Ah, sim, Rosa. Rosa está nos agradecimentos desde de manhã. Grande parceira que está com a gente desde quinta-feira. Eu não sei quem falou, mas eu agradeço. Bom, eu sou uma mulher branca. Vou falar, gente. Eu falei no primeiro dia de estatura mediana, não funcionou, né? Mas eu vou repetir. De estatura mediana. Tenho cabelo preto, cacheado, né? Escuro, cacheado. Uso óculos, batom vermelho. Estou de calça preta, blusa branca e um kimono super amassado desde de manhã. Verde azulado, digamos assim, né? E quero chamar para essa mediação a escritora, jornalista e doutora em literatura pela Unicamp, Mariana Paiva. Já agradecendo muitíssimo a Mariana pela presença e pela colaboração aqui nessa noite. Muito obrigada, Mariana. Mariana vai apresentar a Carla para a gente. Obrigada, gente. Aproveitem. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Mariana Paiva, vim apresentar a vocês essa mesa maravilhosa que a gente vai ter com Carla Madeira agora. Carla Madeira é autora de 3 livros que a gente conhece, que muita gente aqui já leu e que emociona tanta gente, que são esses 3 livros aqui. Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera. E eu queria, sem mais delongas, chamar ela para a gente vir conversar, que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Vem, Carla. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele negra clara. Eu tenho cabelos cacheados, longos, com luzes. Eu estou usando um vestido longo preto com estrelas amarelas. Estou usando uma espécie de um echarpe preto por cima. E sou uma mulher gorda. E tenho olhos e cabelos castanhos. Eu sou Carla Madeira. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados, um pouco claros, tenho os olhos verdes, estou vestida com um vestido azul, longo, de alcinha, e estou com uma sandália. Então, vamos lá falar sobre literatura e livro, que é o que eu acho que traz todo mundo aqui nessa noite de sábado, né? Que eu acho que é uma coisa muito maravilhosa a gente estar aqui, todo mundo reunido num sábado à noite para conversar sobre literatura, que é uma coisa bem especial, eu acho. Carla, a gente sabe que Tudo é Rio virou esse sucesso editorial, mas muita gente conheceu Tudo é Rio já na versão da Editora Record, né? Sim. Mas Tudo é Rio não começou na Editora Record, né? Não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre como foi que Tudo é Rio fez esse percurso de chegar ao mercado editorial para uma editora grande. Como é que foi essa criação de Tudo é Rio? Como é que foi essa estrada mesmo, essa trajetória? Conta para a gente um pouquinho.
Então, vou voltar atrás um pouquinho, super rápido, mas só para contar um pouquinho da minha história, para a gente entrar na história de Tudo é Rio. Eu venho de uma família de 6 filhos. Meu pai era um erudito, um homem muito culto, e de uma época em que ele foi religioso. E ele nasceu em 1917. Quem estudava religião tinha uma formação muito robusta, aprendia latim, aprendia alemão, aprendia muitas línguas. Ele morou um tempo na França, conheceu minha mãe quando largou a vida de irmão marista, casou com a minha mãe, que mal tinha o ensino fundamental. Então, era uma mulher muito sábia, mas essa sabedoria não acadêmica, uma mulher com um trabalho muito poético com as mãos. Ela fazia crochê, ela pintava, ela cozinhava, ela fazia pães. Ela era uma mulher assim muito sensível. E eu cresci então com mais 5 irmãos, e na minha casa a gente brincava assim, uma coisa que era muito comum era a matemática. A gente, com essa coisa do papai ser matemático, a gente foi muito estimulado nessa área. E quando eu fui decidir qual profissão eu teria, eu fui para matemática. Aí eu fiz 2 anos, mais ou menos, de matemática, e, paralelo a isso, antes disso, desde muito nova, eu tinha uma proximidade com as linguagens artísticas. Eu costumo dizer que o maior privilégio da minha vida foi ter pais que nunca me disseram que eu não poderia fazer uma coisa por ser mulher. E também sempre estimularam todo o desejo de aproximação que eu tive com as linguagens artísticas. Então, eu quis estudar violão, eu estudei pintura, eu fui conseguindo me aproximar de todas essas linguagens. Mas, na hora de escolher a profissão, o sentimento é de que, não, agora é sério. E eu fui para a matemática. Fui ficando triste, larguei a matemática e fui para a comunicação, porque eu pensava que, na comunicação, eu teria oportunidade de estar próxima dessas linguagens artísticas. Eu não sei se vocês sabem, mas um profissional de comunicação, da publicidade, ele trabalha com linguagem o tempo inteiro. Ele trabalha com cinema, ele trabalha com texto, ele trabalha com fotografia, ele trabalha com design. Então, ele trabalha com essas linguagens todas. Quando eu fui para essas linguagens, fiquei anos ali, mas não era arte. Não tinha espaço para subjetividade, para eu falar de alguma coisa minha. Então, comecei a fazer um exercício de linguagem despretensioso, escrevendo uma história ali muito mais interessada naquela prosódia, naquela sonoridade, e foi assim que eu comecei a fazer Tudo é Rio. Eu não tomei uma decisão, vou escrever um livro. Isso não me passava pela cabeça, escrever livros. Então, eu comecei muito despretensiosamente e escrevi uma cena muito brutal, que tem no início de Tudo é Rio. Aquilo me paralisou. Eu fiquei 14 anos sem escrever, sem continuar a história. Quando voltei para a história, terminei a história em 8 meses. Eu vivi a experiência de ser mãe nesse intervalo. Costumo dizer que eu parei de escrever, mas o livro não parou de ser escrito. E, quando eu terminei o livro, eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Eu acho que eu tenho um livro aqui. O que eu vou fazer com essa história? E eu, então, procurei um editor que vive em Belo Horizonte, de uma editora chamada Quixote Do. Mas eu procurei, eu nem sabia que ele tinha uma editora. Eu procurei porque ele era um livreiro. Ele tem uma livraria muito charmosa, uma livraria de rua. Então, eu procurei, e ele conta que ele me viu chegando com o meu
encadernado, né, com meu livro encadernado, e ele, né, tipo assim, ele... vem, né? Como a gente diz aqui na Bahia. Vem. Vem. Lá em Minas a gente fala em vem. Vem. E aí ele leu e ele gostou demais, ele se entusiasmou demais. E a gente fez uma edição, inicialmente, coparticipativa, porque eu tenho uma agência de comunicação, então eu fiz o projeto gráfico e fiz a impressão, e ele cuidou da distribuição. E de lá para... E foi uma trajetória muito especial desde o início. A gente imprimiu só 700 exemplares, e um tempo depois a gente já imprimiu de novo, já imprimiu de novo, já imprimiu de novo. A gente chegou a 10 mil exemplares, o que é uma coisa especial aqui no Brasil, porque... Absolutamente especial, né, no Brasil, imagina. E vindo de uma livraria pequena. E foi muito boca a boca, não é? Depois a coisa foi escalando, porque ganhou uma repercussão na mídia. A Marta Medeiros fez um artigo, e um dia eu fui procurada pela Roberta Machado, da Record. O livro, ele já estava... vários lugares do Brasil me escreviam, querendo o livro, e a editora, ela não tinha uma capilaridade, ela não conseguia distribuir, ela não conseguia entregar. Então, começou a acontecer de muita gente querer ler o livro e não ser possível. Então, quando eu fui procurada, eu já tinha lançado A Natureza da Mordida também, já estava na 2ª edição, e aí eu tomei a decisão de ir para a Record, com o coração assim, partido, assim, dividida, porque eu tinha uma história muito, muito bonita e muito bem-sucedida com a editora Quixote. Mas eu percebi que, se eu não fosse, o livro não ia ter alcance. E aí eu decidi ir para a Record. É uma história maravilhosa, né? Porque a gente vai percebendo o poder da literatura mesmo, assim, o quanto o livro, e a gente falar sobre o rio como metáfora, eu acho que tem tudo a ver também, o como tem o curso das coisas, né? O como esse vem desse editor, desse livreiro lá da Quixote, do início de alguém chegar com um manuscrito, que não é um manuscrito, né? Enfim, a gente chama de manuscrito, mas não é manuscrito há muito tempo já, né? Quem é que tem um manuscrito assim de 300 páginas hoje em dia, né? E quem tem braço para isso hoje em dia, né? Ninguém. É um computer escrito. Um computer escrito. E a pessoa chegar com esse computer escrito, a pessoa vem, né? Vem. E você entender que as coisas vão funcionando e vão fluindo de um jeito. E pensar, por exemplo, que esse livro começa com essa cena brutal, né? Você contou sua história, e aí nessa história já dá para pegar várias coisas de vários livros seus, né? Você trouxe essa história brutal já de Tudo é Rio, mas aí também você já trouxe um elemento bom de Véspera para a gente conversar, que eu já vou dar um pulo na história, para Véspera, que é seu terceiro romance, que você trouxe essa coisa da matemática, que foi sua primeira formação, que você largou, né? Para estudar jornalismo, é isso? Estou certa? Sim, publicidade, jornalismo e é que ela foi estudar públicas. Tudo também, né? Foi tipo assim, tem o quê para estudar? Vai, Carla, estudar. Mas pensar assim, essa menina educada numa casa em que tudo era possível para ela, não tinha essa importância de perceber essa família como esse lugar de possibilidades, né? Para alguém que é uma mulher, para alguém que vai se formar, que vai virar uma mulher, né? Pode falar o que você falar. Sim, isso. Né? E aí, o quanto a gente tem, por exemplo, uma personagem tão inspiradora para a gente, que a gente se apaixona, como Veneza de Véspera. Que eu acho que Veneza é essa pessoa em Véspera, né? Veneza é essa mulher que rompe esses padrões. Porque ela é uma mulher encantadora, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher interessante, mas ela é uma mulher extremamente inteligente. Ela é boa de matemática, ela é boa do pensamento racional, que eu acho que quebra bastante esse estereótipo da mulher, que é uma mulher sempre ligada às emoções, né? A gente tem esse estereótipo comum, do senso comum, de que a mulher é sempre emotiva, que a mulher é sempre emocional, né? E Veneza, ela é quem resolve as questões, né? Tanto é que ela é a pessoa procurada por Vedina para resolver a questão principal de Véspera, né?
ela é a pessoa que vai resolver o problema. E Veneza, eu acho que ela espelha bastante isso, esse rio de possibilidades dessa história, né, Carla? Eu acho que essa ideia... Na minha casa teve um pouco isso, não nessa ideia de gênero, mas na minha casa tinha uma ideia de que se a pessoa não fosse boa em matemática, ela... Entende? Ela não era inteligente. Então, tinha uma ideia de que inteligência está ligada ao raciocínio matemático. Primeiro, isso não é verdade. Na minha também tinha, e eu acho que eu passei de burra. Deu errado. Então, se achava isso. Se você não é bom em matemática, tudo bem, você é uma pessoa assim, um pouquinho de segunda categoria, assim, sabe? A inteligência é aqui. E minha mãe chega rompendo isso. Porque minha mãe não teve esse estudo formal e ela trouxe para as nossas vidas uma inteligência maravilhosa, uma inteligência do sensível e uma inteligência mesmo. Sim. Não é assim, uma sensibilidade só, é uma inteligência, né? Uma inteligência no sentido de alguma coisa que nos faz entender o nosso contexto, a nossa vida, a nossa, não é? Fluir, né, neste lugar. Então, essa história, essa associação de gênero, que o homem está para a inteligência, para a lógica, e a mulher está para a sensibilidade, é uma cilada, né? Assim, a gente não tem que embarcar nisso. Todos nós temos essas potências todas, eu acho, né? Então, porque eu hoje faço um raciocínio assim, o pensamento cartesiano diz, penso, logo existo, que é de Descartes, né? E eu acho que é sinto, logo penso. Eu acho que todas as vezes que a gente sente, que a gente tem um corpo perturbado por um sentir, por uma emoção, a gente busca no pensamento, na linguagem, a possibilidade de encaminhar esse corpo. Todo corpo perturbado quer fazer sentido, quer produzir sentido. Então, eu acho que essa é a grande descoberta minha, assim, nesse arranjo de lógica e sensibilidade. Sim. E esse arranjo de lógica e sensibilidade também, que você trouxe a palavra potência, que eu acho que é uma palavra que flui bastante bem pensando em seus 3 romances. Eu acho que a gente tem personagens que são atravessados por essa potência de vida, que muitas vezes incomoda, inclusive, a gente pelas escolhas que esses personagens vão fazendo ao longo da trama. Então, tudo é rio. Eu me lembro que, quando eu terminei de ler, assim, eu fiquei com a raiva da desgrama de você. Vou falar a verdade aqui. Eu não sou uma pessoa que você já me conheceu um pouco, você já sabe que eu não minto. Eu fiquei com raiva, porque eu falei, que desgrama é essa, sabe? Não é possível, essa mulher fez isso. Para não dar spoiler. Mas teve... Quem leu do Derry, só para a gente saber aqui. E assim. você viu que essa risadaria foi porque teve mais gente com raiva de você, né? Você sabe disso? Teve gente com mais raiva do que você, com certeza. Você viu? Teve. Tá vendo? Você veja que foi a única que falou, que não ficou com raiva. Gente, alguém me ajuda aí. A situação da pessoa. Mas, assim, o quanto é bom a gente ver isso, né? Porque é um livro que tira a gente. Como é bom sentir raiva, lendo um livro também, né? Porque, afinal de contas, a gente está muito vivo, né? E literatura é para isso também, para tirar a gente de onde a gente está. Eu acho, assim, que é um negócio maravilhoso, porque com todas as células do corpo da gente, a gente fica com a raiva da desgrama, para não falar outra coisa. Eu estou aqui falando desgrama, né? Vocês já sabem. Porque é horário. É horário. E aí, assim, porque você fica pensando nessa pulsão de vida, essa potência de vida, que muitas vezes a gente tem isso, e essa verossimilhança com a própria vida que a gente conhece, as histórias. Então, eu li também numa matéria em que Carla falava sobre essa história dessa história de Tudo é Rio, ter vindo também
de uma tia dela que passava por uma situação de violência doméstica e que ela acompanhou de perto e que tinha dificuldade de sair dessa situação. Então, o quanto a gente... Mandar um beijo aqui para uma pessoa que eu amo, que está ali, que eu vi agora. Mas o quanto a gente percebe essas dificuldades que existem na vida real e o quanto a gente, nos amores que a gente sente, a gente tem essas potências que ficam no meio do caminho muitas vezes, né? Eu quero tocar nesse assunto assim como escritora, né? A gente primeiro recolocar o lugar da literatura como ocasião para lançar a conversa, como oportunidade, como ocasião da gente conversar sobre determinadas coisas. Então, a literatura, ela não é um manual de boas práticas e nem tem que ser, né? Mas quando ela não é, ou quando ela precisa ser, ou seria maravilhoso que ela fosse, é muito bom que seja, uma ocasião para a gente trocar, para alguma coisa ali ser possível de ser conversada. Tudo Rio tem uma polêmica, que é a violência de gênero, não é? É uma polêmica. E tem sido muito legal ver o tanto de oportunidade que a gente está tendo de colocar essa conversa na mesa. Sim. E eu coloco essa conversa na mesa como autora, não como uma especialista. Tem pessoas muito mais prontas para conversar sobre a questão da violência de gênero propriamente dita. Mas o que acontece ali que incomoda muito, e é claro que incomode, porque a gente vive num país extremamente violento e de alta impunidade. Então, que bom que isso vem para a conversa. Na história particular de Dalva, o encaminhamento que ela dá, e talvez até um pouco pela minha vivência particular, de ter convivido, de ter assistido uma mulher que sofria violência do irmão da minha mãe, a família inteira ficava contra ele, tentava criar uma rede de apoio para ela, ela ia embora, passava um pouquinho, ela voltava. Eu tenho até um poema que diz assim: depois de apanhar, minha tia jurava nunca mais voltar. E voltava. Antes mesmo da pele rosa, perdeu o tom lilás. Então, ela voltava para ele. E uma vez eu vi o início da briga, porque eles moravam do lado da casa da minha avó, e eu vi essa briga começar, e eu vi o pavor na cara dessa tia minha. E eu fui para a casa da minha avó, correndo, avisar que estava tendo uma briga. E, bom, a família interviu, aconteceu tudo. Mas eu lembro de comentários na minha infância que me incomodavam, que é assim: tá vendo? Ela voltou para ele, mulher de malandro, gosta de apanhar. E aquilo tinha uma dissonância na minha cabeça, porque eu tinha visto o pavor no rosto dela. Não tinha isso, mas ela não conseguia sair. Então, seria ótimo se ela conseguisse. Era necessário que ela conseguisse. Mas não é agredindo essa mulher que a gente vai ou querendo que ela faça uma coisa que ela não dá conta de fazer. Na história, não é isso que se passa. Dalva tinha uma rede de apoio, porque ela tinha uma mãe maravilhosa, a Aurora, que acolheria, que vai embora para outro lugar, mas ela poderia ter ido para esse outro lugar. Então, tem um trecho do livro que explicita isso. Dalva poderia ter denunciado, Dalva poderia ter ido embora, Dalva poderia ter se apaixonado por outra pessoa, mas ela só fez o que ela pôde. E aí entra a ficção. Por que Dalva só pôde isso na minha história? Porque eu queria que essa mulher que foi vítima nesse momento em que ela foi agredida pelo marido, que ela não fosse só vítima. Eu queria que ela fosse alguém que, a partir do momento que ela entendeu, ou que foi possível para ela, que ela também fosse capaz de uma coisa, de uma contraforça, de uma reação no mesmo registro. E ela passa anos
eu vou tentar não dar spoiler, mas ela passa anos sendo capaz de ter as rédeas, de virar o jogo. Então, as rédeas da situação passam para a mão dela. É ela que decide como aquilo vai se encaminhar, como aquilo vai se resolver e quando. É ela que decide isso. Então, para mim foi muito importante para que a gente trouxesse, que a gente saísse de um formato maniqueísta, que me interessava muito durante a escrita. Então, a Lucy, eu não posso dizer que ela é só uma coisa. Não é? Não posso dizer que ela é só uma coisa. Tem hora que eu tenho raiva dela, mas tem hora que ela se humaniza. Exatamente. Né? Total. O próprio Venâncio não é só a violência. Ele tem as outras camadas de um menino que viveu o que viveu, e aí outras camadas de um homem que se arrepende, mas que sofre com uma raiva que ele não consegue lidar com ela. Não é? A Dalva tem as suas camadas. Isso me interessava muito. E eu acho que essa também é a força de Tudo é Rio, porque é um livro profano, que tem muita criança aí, eu acho que eu posso falar. É um livro profano, que tem muita putaria, mas é um livro também que tem o sexo mediado pelo amor. Sim. Então, eu tenho desde de uma visão profana, uma visão sagrada, eu tenho uma linguagem crua e uma linguagem poética, eu tenho um Deus carrasco e um Deus acolhedor que se humaniza. Eu acho que a força do livro está justamente em não se render a uma coisa só, em sustentar uma complexidade. Essa complexidade... E essa complexidade que é própria do ser humano, complexidade própria de ser humano mesmo. Então, eu gosto como você fala, porque são, de fato, personagens complexos, não são personagens de uma camada só. Então, Lucy não é só a prostituta que destrói um casamento, que está ali bem, que está ali perfeito, nem Venâncio é só violento, né? Eu acho que a gente vai encontrando isso e percebendo, olhando, de fato, que as reações de cada uma dessas pessoas são as reações possíveis para cada uma dessas pessoas. Nossa, é tão lindo você dizer isso, porque o Milan Kundera, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, não é papel do romance, da literatura, examinar a realidade, mas examinar a existência. Ou seja, está no campo das possibilidades. O que nós podemos ser? Sabe, o que nós podemos ser? O que nós podemos nos tornar? Então, quando a gente coloca neste lugar, a gente tem um leque de possibilidades que vai do pior ao melhor. Não é? A gente está vendo nessa tragédia no Rio Grande do Sul, como nós somos capazes de ir do pior ao melhor. Como nós temos pessoas ali entrando naquela água, se arriscando, fazendo salvamentos, se mobilizando. E como nós temos pessoas fazendo fake news, fazendo, desestruturando. Para quê? Para nos desestabilizar no lugar da confiança. De que nós podemos confiar que nós temos essa força do bem, né? Com a gente. E já que você trouxe essa citação de Milan Kundera, das possibilidades do que pode ser, eu acho que a gente... Aliás, vou falar só uma coisinha antes. Lembrar que Sara, Vitória e Clara estão recolhendo perguntas por aí. Então, já agradecer a elas que estão recolhendo as perguntas. Então, se vocês tiverem ideias, coisas para perguntar, já procurem elas aí, que elas estão com papeizinhos aí. Só levantar o dedo. Já que você trouxe essa ideia de Milan Kundera sobre a literatura e a escrita como esse lugar de possibilidades, vamos pensar na natureza da mordida.
que é uma chuva de BO quando a gente pensa nessas possibilidades, né? Nesse encontro que acontece entre Biá e... Tive que anotar o nome da... E Olívia. Tive que anotar o nome dos personagens todos, porque depois de 2 Covids a mente fica doidinha. Mas entre Biá e Olívia, e esse encontro que vai acontecendo, essas lágrimas de Olívia, quando Biá chega, Biá com a história dela lá, né? E ela contando, Olívia... As duas tendo histórias para serem contadas e sem querer contar, e toda essa história que vai sendo derramada aos pouquinhos de possibilidades, né? São possibilidades ali infinitas, né? Sim. Quando 2 pessoas vão se conhecendo, que eu acho que é muito incrível isso, que eu acho que, apesar de todo o enredo do livro, eu acho que lá no início mesmo tem uma coisa muito maravilhosa que é a gente pensar o que é que acontece quando 2 pessoas se conhecem, que é o toque entre 2 mundos. 2 mundos de infinitas possibilidades, porque você não sabe o que vem de lá, né? Como a outra pessoa também não sabe o que vem de cá, né? E nesse toque, assim, dessas infinitas possibilidades, que narrativa de você vai entregar e que narrativa do outro você vai receber, né? Então, Olívia fica ali querendo que Biá conte a história dela, Biá conta a história dela como ela gostaria que fosse, muitas vezes, né? A história dela, como Cazuza, o nosso amor a gente inventa para se distrair, né? Mas não são todas as histórias inventadas, né? Sim, a véspera terminava com a frase... termino com a frase, né? As palavras permitem todo tipo de realidade. E, assim, toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, é um pequeno renascimento, né? É a pequena possibilidade de ser... alguém que a gente gostaria de ser. E talvez a gente doure a pílula, né? A gente se faça um pouquinho mais especial para aquela pessoa nova, porque é uma oportunidade, né? Nova. É uma oportunidade nova que surge ali. E isso acontece com Biá, que é uma senhora demenciano, é uma psicanalista. Ela está perdendo a memória, ela está demenciando, e ela encontra com Olívia, que é uma jovem jornalista. Elas são muito diferentes, e o livro é narrado por elas. Então, eu tenho vozes diferentes, maneiras de falar diferentes. O que acontece ali, a Biá, por ser uma psicanalista, eu tive uma pergunta como autora que me atravessou, que é: o que um psicanalista não pode esquecer, que enquanto ele não tiver esquecido, ele é um psicanalista. Ou seja, ele esqueceu o nome da mãe, o nome do pai, mas ele ainda é um psicanalista. O que ele não pode esquecer? Que enquanto ele não esquecer, ele continua sendo um psicanalista. Isso me interessou muito, porque a personagem estava esquecendo. As primeiras 100 páginas desse encontro são mais ou menos como os nossos encontros, porque elas chegaram naquele momento que elas se conheceram, elas estavam devastadas, muito tristes. Só que o leitor não sabe o que aconteceu. E ele começa a receber apenas as consequências emocionais do que elas viveram. Elas vão botando ali só a consequência, mas elas não colocam as circunstâncias. Então, nas primeiras 100 páginas, o leitor experimenta um pisar em falso, exatamente como a personagem que está demenciando. Só a partir da página 100 é que começa o rio, o jorro das circunstâncias, dos acontecimentos, as coisas. E o leitor, então, começa a entender do que elas estavam falando. Tem uma pessoa muito especial na minha vida, de escritora, que é aqui em Salvador, vocês devem conhecer o Mater Dei. Ele é o fundador do Mater Dei, que nasceu em Belo Horizonte, é o dono do Mater Dei. Ele é um senhor de 90 anos e ele leu meus livros, adorou, comprou mais de 200, deu de presente, ele ficou louco com os livros. E ele me falou uma coisa, quando ele estava lendo A Natureza, nas primeiras páginas,
ele acordava de madrugada e tinha que caminhar. Ele falava, aquilo mexeu tanto que eu tinha que caminhar. E ele fala que A Natureza da Mordida é um livro para se ler 1,5 vezes. Porque você lê no início, sente uma falta de chão ali. Quando você lê as circunstâncias, você entende o que aconteceu. Se você volta no começo, é outra história. Exatamente. Não, é verdade, faz todo sentido. Todo sentido. Ele arrasou, viu? É isso. Como a gente vai encontrando pessoas leitoras que surpreendem, às vezes, o livro não é de quem escreve, né? Que coisa louca, porque é exatamente isso. Assim, esse percurso de leitura de A Natureza da Mordida faz todo sentido, porque, de fato, é uma leitura difícil para começar, porque elas não entregam nada no início. E a Bia, por ser psicanalista, ela faz umas anotações, então ela tem todo o treino da linguagem que vem da psicanálise, ela faz algumas anotações, e Olívia está ali contando, mas lidando com uma certa loucura. Então, nasce uma amizade ali, nessa corda bamba da linguagem. Falando em linguagem, agora me ocorreu uma coisa que você foi falando aí, eu fui pensando no quanto o silêncio... Gente, eu não programo pergunta, eu vou deixando ir sempre assim. Aqui pensando no quanto o silêncio tem um lugar tão de destaque, né, nos seus livros. Muito. O quanto o silêncio ele funciona dentro dos seus livros, porque se a gente para pensar no que Bia e Olívia deixam de falar, né, o quanto as histórias delas vão deixando de ser contadas no início e a importância desse silêncio para que o livro vá fluindo depois, esse jorrar que acontece depois, ele precisa desse silêncio anterior. O Tudo é Rio, que precisa tanto do silêncio, né? Tudo é Rio, eu acho que ele nem existiria sem esse silêncio, né? O quanto Véspera precisa dos silêncios, né? Porque tem um silêncio ali sepulcral de Abel, né? E de Caim, e de Custódia, e de Vedina. Todo mundo ali tem um silêncio muito grande, né? E é muito engraçado a gente pensar sobre silêncio quando a gente pensa em livros que não são... que são... Um livro claro, muito mais do que isso, mas livro é também uma junção de um monte de palavra, né? Um monte de ideia. Você sabe que esse foi um raciocínio assim. Em Tudo é Rio, a minha sensação, embora tenha o silêncio de Dalva, que é um silêncio punitivo, né? Tem um silêncio dela e isso é uma coisa bonita assim para mim, naquela coisa dela caminhar em silêncio, dela saber uma coisa que ela não conta e aquele silêncio como uma maneira dela castigar Venâncio. Para mim, Tudo é Rio, como autora, eu saí do livro com a sensação assim, nossa, disse tudo, nunca mais vou escrever um livro, não tenho mais nada para dizer, já disse tudo que eu tinha que dizer na minha existência, não vou dizer mais nada e nunca mais vou fazer um livro poético, não quero mais, meu próximo livro não vai ter nenhuma frase para grifar. Eu saí de Tudo é Rio, assim, por quê? Porque o narrador é onisciente, ele sabe tudo, nada escapa, ele sabe tudo. Então, eu saí assim, desse jeito. Quando comecei a querer escrever A Natureza, que foi meu segundo livro, e que eu me dei conscientemente com a questão que você colocou aqui do silêncio. Como fazer silêncio? Escrevendo, falando, escolhendo palavras. Como fazer silêncio escolhendo palavras? Como é que a literatura faz silêncio? Outro dia tem um texto de Walter Benjamin que fala que é um não dito. É o não dito que eterniza a história, não é o dito.
Então, assim, eu fiquei muito cismada formalmente com essa questão. Como é que eu entenderia, como é que eu faria silêncio falando? E trabalhei muito, muito nessa perspectiva de fazer silêncio mesmo com o jorro de palavras, sabe? E eu acho que foi interessante perceber que você diz um pouco, e depois você larga aquilo ali e vai falar de outra coisa. Mas aquele pouco fica ali desejando que mais alguma coisa seja dita, e você não diz. Então, eu descobri que é assim que faz. Que a vida é essa incompletude também, né, Carla? Oi? A vida é essa incompletude assim. Também. Né? Às vezes a gente quer mais e não tem também, né? É assim. Eu acho que é isso, né? O livro também não vai entregar tudo, porque... E eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é muito generoso, de não ter uma coisa de subestimar a pessoa que está lendo. Não pode. Né? Porque eu acho que esse silêncio chato. Também, ele respeita quem está lendo. Não, os livros que subestimam o leitor são muito chatos, eu acho. Né? No sentido de, deixa alguma coisa para o leitor. Né? O autor entrega um rascunho, mas quem completa o livro, quem termina o livro é o leitor. Não é assim, eu não preciso estar lá insistindo, explicando, não é? É preciso ter um espaço para subjetividade. Eu penso assim, né? Para mim funciona assim, exceto que seja uma escolha de linguagem, seja uma escolha de abordagem, tudo bem, mas assim, quando é nitidamente um subestimar, aí eu acho que não funciona tão bem. A gente falando de A Natureza da Mordida ainda, ele tem um tema muito complicado, muito, muito difícil de abordar, que é o tema do incesto, né? E como é que a gente pensa, porque a gente, olhando para seus livros, e vamos lá, a gente vai ter essa conversa de novo, que a gente já teve essa conversa. A gente fechou o bar ontem, tá, gente? A gente já teve essa conversa, ok? Mas a gente vai ter essa conversa de novo aqui, porque a gente... E a Socorro também estava, tá, gente? Precisa entregar. A gente vai ter essa conversa, estou aqui avisando, né? Tipo, a gente vai ter essa conversa de novo. E a gente estava conversando, eu estava me lembrando muito, enquanto eu lia, de uma citação de Clarice Lispector, que ela fala de um trechinho, que eu não me lembro de que livro é, e eu não fui pesquisar de ontem para hoje, que as pessoas, elas são assim, gente. Elas não vão pesquisar as coisas, deviam, mas não foram. Que é, logo a mim coube arrancar de seu peito a flecha farpada, porque eu não tenho... Tipo assim, eu nasci com as mãos sem nojo da dor. A sensação que eu tenho quando eu leio Tudo é Rio, quando eu leio A Natureza da Mordida especificamente, é uma mão que escreve sem nojo da dor. Porque vai para tocar temas que são temas muito difíceis, muito espinhosos, mas que vão e tocam e tudo bem, é a vida crua, né? E eu acho que essa vida crua, ela existe e ela precisa ser tocada. Ela precisa ser como se a gente tivesse que tirar um véu de cima dessa vida, porque ela existe, ela está ali, e esses temas precisam ser tirados da invisibilidade. Quando a gente fala sobre eles, eles passam a existir, e porque eles passam a existir, a gente conversa sobre eles, e a gente tira, apesar de sentir aquela dor, de conversar sobre ele ali no momento, a gente ameniza algumas dores falando sobre eles, né? Como é que você vê esse processo de tirar da invisibilidade essas dores? Porque, obviamente, eu imagino que seja doloroso escrever também, né? Doloroso falar sobre eles, é dolorido ler, daqui eu te falo, acho que para muita gente aqui também né? Tem temas que são muito incômodos para ler e são incômodos para escrever também, mas como você percebe a importância disso, dessa mão sem nojo da dor na hora de escrever, para tirar da invisibilidade temas que a gente não lê sobre? Um tema do incesto é um tema tão, né, assim, tão doído, tão, assim, é tão doído que a gente não fala nele, né? E
Primeiro, essa frase, né, da Clarice, que você me deu de presente, assim... Só não sei de que livro é, talvez daqui a um ano a gente continue sem saber. Cara, ela me deixa, assim, com a perna bamba, assim. É uma frase que fala e eu falo, cara... Como diz Fernando Brant, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz? Vem cá. Não é? Vocês sabem que Carla... Frase, eu falo, cara, queria tanto ter feito essa frase. E Carla, você canta, maravilhosa. Né? Oi? Carla canta, gente. Ainda tem isso. É. Mas continue falando, vá. Outro dia. Isso é outro convite. Dia. É outro convite, um convite específico para cantar. Mas essa coisa de olhar para a dor, né? Que eu converso um pouco com o que eu falei no início, da gente... da oportunidade que a literatura da gente olhar para a dor. O Oliver Sacks, aquele neurologista, né? Ele fala uma coisa tão impressionante. Ele fala assim: o ser humano, o sistema nervoso, não sabe a diferença de uma emoção que vem de uma experiência primária da experiência ficcional. Eu estou lá vendo um filme, vejo uma cena triste, eu choro com a mesma lágrima, eu mobilizo o mesmo corpo que se eu estivesse vivendo a dor. O que acontece depois é que aquilo que eu falei, o corpo desorganizou, ele encaminha para a linguagem. Não, isso é só um filme, está tudo bem. Aí o corpo, né, volta ao equilíbrio. Então, olha a importância da ficção para a gente tocar nessas questões, para a gente mexer, para a gente olhar para esses lugares, para a gente avançar nas possibilidades de lidar com essas questões. Né? Então, é tirar o véu das nossas sombras, do nosso pior, da nossa desumanidade, ou das nossas... dessa potência que, se não entra uma ideia de civilização, por isso que eu gosto tanto das famílias, esse primeiro lugar onde a gente recebe as primeiras noções de que mundo que nós queremos. Né? É na família, é nesse primeiro lugar. Então, assim, me interessa muito, porque se essas primeiras noções são muito feridas, ofendidas, né? O que resulta? Né? Então, eu acho que a literatura está permitindo olhar para isso. Né? Eu gosto que você ainda fala das famílias, você traz a família para o primeiro plano, né? Porque são livros, acima de tudo, sobre família, né? Senão, ninguém vai poder dizer que sua literatura não é família, viu, Carla? Você é uma escritora família. É uma literatura família real. E a minha filha, eu não deixei ler Tudo é Rio quando eu lancei, porque ela era nova. Eu falei, esse livro não dá para você ainda. Ela foi fazer um intercâmbio e levou na mala, porque lá na viagem que ela estava, ela completaria 17 anos e eu liberaria para ela ler. Lá longe, então, lá longe, tchau. Lá longe. Aí ela leu e tal, gostou muito, ficou emocionada, a gente conversou sobre e tal. Aí, quando eu fiz A Natureza da Mordida, ela leu, aí ela já tinha voltado, ela leu, e aí ela me ligou assim: mãe, de onde você tira essas coisas, mãe? Eu adoro isso. Mãe, de onde você tira isso? E aí, essa coisa da família, né? Trazer a família para o primeiro plano da narrativa, que eu acho que é alguma coisa de um jeito diferente, porque eu acho que, durante muitos anos, qualquer pessoa que está aqui que goste de ler livro, nós, todo mundo, eu acho que, durante muito tempo, quando alguém perguntava qual é seu escritor, sua escritora predileta, a gente respondia sempre pessoas que tinham produzido até, sei lá, a década de 70, 80, né? E sempre a gente enchia a nossa lista com homens, né?
E, inevitavelmente, essas narrativas eram cheias de personagens mulheres muito sensuais, né? Assim, tanto que tem uma pesquisa de Reginaldo Alcastanha, que eu acho que é bem importante. Inclusive, ela está fazendo outra, que sabe-se lá Deus o que é que vem, mas com certeza vem alguma coisa muito boa nesse sentido. Em que ela falava que o perfil do autor brasileiro era um homem branco de 40 anos, do Sudeste, né? E que o perfil do personagem brasileiro, qual que era? O personagem era homem branco do Sudeste de 40 anos, mesma coisa. Ou seja, ele estava se espelhando no personagem, né? E quando a gente começa a ter essa invasão das mulheres, né, na literatura, de várias vozes de mulheres dentro da literatura brasileira contemporânea, o que a gente tem é ouvir essas vozes por outros lugares. Então, eu acho que a gente começa a ouvir, talvez, e eu vou falar porque sempre eu digo muito que eu sou leitora, acima de qualquer coisa, escritora, de jornalista, de qualquer coisa, eu sou leitora. Enquanto leitora, às vezes me incomoda pegar um livro da literatura contemporânea e encontrar um tema como um abuso, uma violência sexual, entendido de uma forma meio com um certo tesão esquisito de um autor. É uma bad. E aí você percebe, lendo um livro escrito por uma mulher, que é esse corpo vítima dessa situação, geralmente, socialmente falando, e aí você percebe como a abordagem disso é diferente, né? Sim. Como é que você percebe essa voz de você, a sua voz, enquanto mulher, abordando esses temas? Como é que se você percebe alguma diferença? E você, Carla, enquanto leitora também? Sim. Quem é Carla enquanto leitora? Sim, então, assim, eu acho que esse cuidado com a maneira de contar uma situação de abuso e não tornar isso um fetiche, isso, né? Exatamente. Não tornar isso... É uma questão assim da literatura, né, a gente tem muitas situações que hoje a gente percebe uma coisa diferente do que percebia antes. Hoje a gente está com uma ampliação de consciência diferente. Então, também vejo que isso é uma possibilidade da gente conversar. Então, acho que a gente fica ali sempre nessa contabilidade da liberdade do autor e da nossa possibilidade de criticar a maneira como ele conduziu determinada coisa. Eu acho que isso é uma coisa importante para a literatura. Sim, com certeza. Né? É muito importante a gente colocar essa questão. Eu sou uma leitora, assim, eu leio muito, mas eu me tornei uma leitora melhor depois que eu me tornei escritora. Porque é diferente ler hoje, não é, Socorro? A gente lê diferente, não é? A gente, sei lá, a gente olha a estrutura, a gente olha uma solução, a gente lê aprendendo. Nossa, como ele resolveu isso aqui bem, como que isso aqui poderia ser de outra maneira, e a gente vai entrando nisso. Eu até os 20 e poucos anos, as minhas experiências de leitura eram menores do que a minha experiência com a música. Porque, como eu ganhei um violão, me tornei uma violeira, o meu tempo era para tocar violão. Então, eu fui uma garota que, de 9 a 22 anos, a minha fissura eram os discos de vinil. Olha como que... Eu tenho tempo, hein, gente? Tenho experiência. Eu ficava louca esperando o disco de vinil chegar para abrir os encartes e acompanhar as letras, não é, pelo disco. Então, assim, eu ficava muito tomada pela palavra das músicas. Eu lembro do meu sentimento com a Rita Lee, como ela pode dizer essas coisas, como ela é tão livre. E era uma coisa assim, impressionante para mim. E aí toda a nossa MPB, que a gente tem uma MPB, né, incrível, a Bahia que o diga, né, nos deu tanta coisa maravilhosa. E Minas também,
né? E de todo lugar do Brasil a gente tem, mas eu tive o privilégio, né, de crescer ouvindo essa poesia de uma maneira muito interessada, muito intensa. Então, as minhas leituras, ainda assim, as leituras que eu fiz, algumas me marcaram na infância. Monteiro Lobato me marcou muito, porque talvez tenha sido a primeira vez que eu entendi, muito lá na minha capacidade de entender, como uma garota de 9 anos, eu entendi que não é só a história que ele contava, que era interessante, mas era também o jeito que ele contava. Né? Então, Emília era, para mim, também um outro sinal de liberdade. A maneira como ela falava, sem papa na língua, com aquele rio de palavras, né, que parecia que tinha engolido a pílula lá, a pílula falante lá, né? Então, aquilo, para mim, eu ficava muito mexida com aquilo. E eu gostava de livro que eu não queria largar nem para comer. Então, eu gostava de Agatha Christie, esses livros que me prendiam. E a minha literatura tem um pouco isso. Assim, eu tenho uma maneira de fazer que me interessa contar a história de uma maneira em que eu também queira saber como aquilo vai, aonde vai dar. Então, às vezes, eu jogo uma cena que eu não faço a menor ideia de onde vai dar, passo aperto, porque eu tenho que resolver aquilo, mas eu falo, cara, não posso abrir mão dessa situação aqui, né? Como que sai dessa, eu não sei. Eu levei 14 anos para sair de Tudo é Rio, mas vou lá fazendo isso. E aí, depois, só para fechar, como leitora, então, fui lendo isso, foi cada livro, tipo A Hora da Estrela, que me dava Clarice, eu sentia ali uma liberdade, uma coisa que eu falava, cara, que maravilha, ela achou uma coisa aqui. Então, eu comecei a me encantar com a maneira de contar histórias e quando fui me desligando da música, indo para a publicidade, o que me interessava era a palavra. Eu fui professora de redação publicitária na Universidade Federal, na UFMG, durante um tempo, mas depois não consegui conciliar com a agência, mas eu me tornei uma diretora de criação, que lidava com todas essas linguagens, mas a minha linguagem fundamental ali era a palavra, era a redação. E, depois disso, eu me tornei uma leitora, e aí eu fui tentando, e ainda hoje, porque isso não tem fim, tentando correr atrás de tudo que eu não tinha lido, ou das coisas que eu li numa época em que eu achava chato, e que hoje eu acho maravilhoso, porque eu não tinha maturidade para ler certos autores. E aí fui descobrindo os autores que foram se tornando fundamentais na minha vida. Passei, né, por Guimarães Rosa, que é muito importante, Machado de Assis, e aí os contemporâneos, os portugueses, os russos, e as mulheres contemporâneas, que eu tenho lido muito. Mas, assim, cara, eu só queria ler na minha vida. Hoje eu só queria ler. Quem não queria, né? Quem não queria. Quem não queria? Mas outro dia eu caí numa roda de viola e foi difícil me tirar, viu? Foi difícil, porque eu fui feliz demais. Então, assim, a música ainda, eu sinto que ela podia me roubar da literatura. Eu sinto isso. Ih, rapaz. Falando nisso, temos perguntas aqui. Antes da roda de viola te roubar, querem saber quando virá o próximo livro? A pergunta clássica do mundo. Eu estou pelejando, como se diz lá em Minas. Estou pelejando para fazer o outro livro. Mas eu não tenho data ainda. Porque, assim, um privilégio hoje que eu acho que eu tenho, por ter uma profissão, por ter um outro trabalho, é privilégio às vezes, mas também é job, né?
é não querer fazer da literatura job. A literatura está num lugar existencial para mim, assim, num lugar que eu não quero transformar isso numa data marcada, num prazo, Então, eu vou devagar, mas eu vou com muito carinho ali, com muita atenção para, assim que ficar prontos, tomara Enquanto que isso, funcione. relê o início da Natureza da Mordida. Oi? Enquanto isso, relê o início da Natureza da Mordida. Já fica a dica. Já fica a dica. Você indica alguma ordem específica? Estou nas perguntas da plateia, galera. Você indica alguma ordem específica para ler os seus livros ou dá para lê-los de modo aleatório? Ou no shuffle? Olha, eles foram escritos na ordem Tudo é Rio, A Natureza e Véspera. Porém, quando eu fui para a Record, A Natureza também estava esgotado. A segunda edição estava esgotada. E eu não dei conta de fazer uma revisão que eu queria fazer. Então, eu fiz Véspera. Eu estava terminando Véspera, me concentrei em terminar Véspera. Então, na Record, lancei Tudo é Rio, depois lancei Véspera, e depois eu fiz uma mudança na Natureza da Mordida. Eu trabalhei a Natureza da Mordida numa coisa muito importante, sutil, não tem... Quem morre continua morrendo, quem fica vivo continua ficando vivo. Não foi nada assim da ordem estrutural, mas foi num lugar que a psicanálise chama de transferência. Na conversa de Biá e Olívia acontece um processo de análise. Só que a transferência inicial eu achava que estava aquém, não estava boa na primeira versão. E eu trabalhei e eu acho que ficou legal. Então, eu tenho dito para as pessoas lerem Tudo é Rio, porque é um jorro. João Cabral de Melo Neto fala que o autor escreve ou para jorrar, ou para transbordar, ou para preencher. Eu acho que Tudo é Rio é um transbordamento. Então, se joga no rio, ele vai na correnteza mesmo. Véspera já tem uma maturidade. Eu perguntei uma vez ao Mia Couto se ele sentia a coisa poética, se ele sentia, depois dos primeiros livros muito poéticos, vontade de ser menos poético. E ele deu uma resposta que eu achei muito legal. Assim, ele falou assim: eu acho que a maturidade, como autor, é uma certa contenção. Isso foi tão importante para mim ouvir isso, como escritora. E Véspera, eu acho que traz um pouco dessa contenção, de uma maturidade como autora. Também, tudo bem, já era o terceiro livro, tem que ter um pouco mais de maturidade mesmo. Agora, a Natureza, ela vai em outro lugar. Então, a minha sugestão é, Tudo é Rio, Véspera, e aí você talvez já confie em mim e atravesse as primeiras páginas da Natureza, que vão ser angustiantes. Vão, real, oficial. É real. É real, oficial. Ela não está mentindo. Mas vale muito a pena essa travessia. Sim. Também vale. Espero que sim. Não vale. Eu estou atestando. Depois vocês podem jogar o livro em cima de mim, se não valer, mas vale. Não vou receber nenhum livro em cima de mim. E você trouxe Véspera. Véspera, é engraçado. Tem uma pessoa aqui que estava falando para mim que ela encarna Padre Tadeu, assim, no ensino. Né, Carol? A gente estava tendo essa conversa, ela falou para mim assim, eu sou Padre Tadeu. É muito engraçado como a gente... Véspera traz personagens tão afetuosos para a gente, de maneiras tão diferentes, né? Porque você tem afetos tão distintos, né? É uma rede de afetos que fluem de formas tão diferentes ali, né? Sim. Quem é Carol? Carol. Que legal você falar isso. Achei muito legal. Porque eu vejo no Padre Tadeu uma coisa que eu testemunhei no meu pai. Assim, meu pai é matriz para tudo ali, dos homens na matemática, os bons, os ruins,
Porque eu acho que é isso mesmo, tem tudo, mas de Padre Tadeu tem essa compreensão de que quando a gente é jovem, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tem tanta capacidade de aprender, e é tão bom que tenham professores sensíveis a entender que este é o momento da juventude. A juventude não é para ser julgada, é para ser ensinada, é para ser trabalhada, né? No sentido de que existe uma possibilidade de aprender, né? Então, eu acho super bonito isso, porque eu vi essa compreensão no meu pai, sabe? Essa compreensão de que a educação é sempre a possibilidade maior, né? De você pensar, desejar homens melhores, né? Seres humanos melhores. E você vê o quanto ele vai mudando tudo no entorno dele, né? E tem uma frase em véspera que eu adoro. Se você para melhorar os homens, é preciso melhorar seus deuses. Sim. Eu acho isso tão bonito, porque Padre Tadeu é isso, né? A Aurora é isso. É essa visão de, para melhorar o homem, é preciso melhorar Deus. Porque se Deus for, né, assim, é tanta violência que se pratica em nome de Deus no mundo, não é? Então, assim, eu gosto dessa ideia que Padre Tadeu traz, assim, para melhorar. Isso não é uma coisa dita na boca dele, mas eu acho que ele carrega essa ideia. Para melhorar os homens, é preciso melhorar nossos deuses, seja de que religião for, né? E ele vai acolhendo, eu acho que ele vai operando mudanças com Paulo Paredes, né? Mas que ele faz com custódia, né? E o que significa depois aquela máquina de costura, aquela máquina de tricô, desculpe. A pessoa que não sabe costurar, que não sabe tricotar, você vê que tudo é a mesma coisa, né? É horrível, gente, desculpa. A máquina de tricô, eu não sei pregar um botão, gente, aí acontece isso, né? Essa hora que a pessoa descobre. A máquina de tricô, de custódia, e o quanto ele vai autorizando as pessoas a amar, né? A importância de um personagem, muitas vezes, que não é o personagem principal, que está ali, caminhando ao largo da narrativa, mas como ele vai... eu gosto muito de olhar nos seus romances, sempre tem esses personagens que estão ali ao largo da narrativa, como a Aurora, e eles vão sustentando todo o afeto que flui, né? Sim. Eu acho isso. Eu acho que esses personagens são importantes para a gente, para trabalhar uma dinâmica que também não é só ruim. Não. Né? Não é só tragédia, não é só, né? Não é só a possibilidade das coisas ruins. Eu acho que é isso, assim, né? A gente está vivendo com altíssimos quadros de adoecimento mental, porque nós estamos bombardeados pela ideia de que é só o mal, que o mal está em todo lugar, o tempo inteiro, não é? Isso está assim amplificado. A gente só está vendo coisas ruins porque elas que ganham destaque, repercussão, e elas nos arrebatam, e aí a gente está só conversando delas. Então, isso vai destruindo a nossa capacidade de acreditar. E eu acho que... quando a gente não acredita, esse é o ponto, né? Quando a gente não acredita que existe o bem em todo mundo, a possibilidade do bem, a gente abre espaço para o fascismo, para o autoritarismo. É neste lugar que ele entra. Alguém chega e diz assim: vocês são maus, eu sou bom, logo eu posso te destruir. Eu posso queimar você na fogueira, igual fizeram na Inquisição. Por quê? Porque você é bruxa, você é má. O que tem a acabar com o mal? E que doa muito, não tem problema.
não é? Então, é essa ideia que vai se constituindo, de que alguém é bom e alguém é mau, e aquele que é o mal puro, eu posso destruir, já que eu sou o bem puro. E é isso que não existe. Né? É a possibilidade de separar o bem do mal. É uma ideia muito perigosa. E eu acho que você tira esse véu também desse lugar, desse bem mesmo. Existe esse amor, existe essa possibilidade de amor, como a gente estava falando o tempo inteiro de possibilidade, existe essa possibilidade de amor, essa possibilidade de rede de apoio, existe essa possibilidade de ser quem se é, como Paulo Parede, que gosta de escalar a parede, ele gosta de subir mais alto. Ele é do jeito que ele é e ele está autorizado a ser como ele é também. Existe essa possibilidade de liberdade. E existem pessoas que podem te autorizar e te acolher do jeito que você é. Existe essa possibilidade de acolhimento. Pensando nisso... Fale. Não, é essa um pouco a ideia de como o Padre Tadeu traduz, relê, como ele faz uma releitura do mito de Abel e Caim. Isso. Né? Isso. É neste lugar, no lugar da diferença, né, que ele faz a releitura do mito Caim e Abel, de uma maneira diferente, por exemplo, de Saramago. Porque Saramago ele tem o livro Caim, mas no livro Caim, para entrar no mito de Caim, ele destrói Deus. Ele destrói, pelo menos para quem acredita, para quem não acredita, existe uma ideia de que Deus, uma premissa de que Deus é justo, é bom. Né? Ele é bom porque ele tudo vê, ele está em todo lugar, então ele é justo. O Saramago não sustenta essa premissa. A história de Caim, na visão de Saramago, leva a um Deus carrasco, um Deus cruel. Eu quis interpretar um mito que, para mim, era dificílimo. Por que Deus... Isso não é spoiler, tá? Não. Viu, gente? Caim e Abel não é spoiler. Por que Deus... aceita a oferenda de Abel, que é um pastor, oferece a Deus as premissas, que é a carne, a melhor parte da carne do cordeiro, e recusa a oferenda de Caim, que é agricultor e que oferece a sua colheita. Eu, desde pequena, por vir de uma família religiosa, meu pai ter sido religioso, eu nunca entendi isso. Eu pensava, gente, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? E o Padre Tadeu vai fundo no ressignificar essa história sem destruir a premissa de que Deus é justo. Então, era isso que me interessava, era uma solução nesse lugar. Carla, só mais uma última pergunta. Ai, meu Deus, tem um bicho no meu caderno. Como é isso? Eu não sei. Ai, peraí. Eu joguei no chão. Desculpa, gente. Eu odeio. Meu Deus. Um bicho esquisito, tá vendo? Gente, uma última perguntinha para a gente encerrar. Carla, em véspera você tira o véu de uma outra coisa, que é o cansaço materno, né? Você tem uma mãe cansada, que eu acho que rasura bastante toda essa coisa da maternidade, dessa mãe abnegada, dessa mãe que ama sem limites. Você tem uma mãe cansada, você tem uma mãe que está desatenta, você tem uma mãe que não está nem pensando no que está fazendo, né? Então, um olho em você, um olho no bicho. Desculpe. Como é para você tirar o véu dessa questão, desse cansaço materno? Porque é de fato, uma questão com muita dificuldade de ser discutida socialmente, né? Porque tem uma idealização da mãe, né? A mãe tem que ser perfeita, tem que ser sobre-humana, tem que dar conta de tudo, tem que ser... assim, é aquela história, né? Nasce uma criança, nasce uma culpa, né? As mães estão sempre culpadas, se der certo,
ou errado. As mães sempre acham que poderiam ter feito melhor, diferente, e são socialmente muito cobradas nesse lugar da idealização mesmo. E Véspera toca nessa questão de uma maneira muito forte, porque é uma mãe que, diante de uma exaustão, de uma situação de violência, de solidão, de exaustão, 80% nasce uma criança a cada 20 minutos no Brasil. 80% das crianças são cuidadas pelas mães. Então, assim, existe uma coisa aí, não é? Então, diante dessa mãe exausta, que tem uma relação violenta com o marido, que é péssima, um dia ela faz uma coisa muito séria, que é largar o filho. Largar o filho numa situação de risco, numa situação de perigo, porque ela tem um corpo que surta, ela tem uma exaustão. 1 minuto depois, ela se arrepende. 1 minuto depois, e vai lá contornar a situação. E esse é o mote de Véspera. Um minuto depois, ela vai lá tentar contornar a situação, e aí já vai encontrar uma situação ali que ela já não consegue contornar. É isso. Qual é a mãe que nunca teve vontade de largar o menino? Não é? Sério, cara. Qual mãe que nunca teve vontade de fazer isso? Não é? Então, eu toquei frontalmente nessa questão no Véspera. Eu não parto nunca de um objetivo para escrever, tá, gente? Eu não, nossa, vou escrever sobre a maternidade e a exaustão da mulher. Isso não existe. Eu parto do acontecimento. Eu jogo a cena. Jogo a cena, e a partir da hora que eu jogo a cena, é que eu vou começar a lidar com ela. Outro dia eu vi o Chico Buarque falando uma coisa que eu adorei. E eu não posso perder a oportunidade de ter alguma coisa em comum com o Chico Buarque. Vá na fé. Esse é seu momento, garota. Mas o Chico Buarque, ele falou que ele gosta mais de ler do que de escrever. Que ele é um leitor, que ele gosta mais de ler do que de escrever. Então, quando ele começa a escrever, ele não sabe nada que vai acontecer. E, assim, é exatamente o que acontece comigo. Eu não sei, passo a fase de olhar para o acontecimento, quem que é um sujeito capaz de fazer isso, como que ele é, e vou colocando lá, e o que ele faz depois, e aí vai indo, vou construindo a história, e o meu melhor momento na vida é a hora que eu começo a reler essa história. E que eu vou relendo, e que eu vou mexendo, e que eu vou reestruturando, e que eu vou, sabe? Este é o meu momento incrível, não é? E aí vou tratando da textura nessa hora. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, não começo com um projeto de um acerto de conta social, nem de uma... Nossa, eu vou falar sobre isso porque é o assunto do momento. Eu não começo nesse lugar, eu não escrevo com esses propósitos tão nobres. Mas eu vou olhando para uma situação e vou tentando ver aquela pessoa que está envolvida, olhar para ela, é a história daquela pessoa. Não sei se será exemplar, não sei se será uma história para a gente olhar e falar, nossa, eu não faria aquilo nunca, não seria nunca daquele jeito. E é isso que me interessa na literatura. É bom ouvir gente com brilho no olho falar de livro, né, gente? Vou fazer 2 convites a vocês. Primeiro, a gente podia ficar aqui, né, até amanhã de manhã, mas a gente vai acabar. Mas antes da gente sair correndo, vamos tirar uma selfie, todo mundo.
Vai ter vídeo para ser rios assim, bonitinho, porque, né, rios engaja. E a gente vai também fazer uma selfie e depois Carla vai dar autógrafos para todo mundo lá fora. E eu não posso ir embora sem agradecer demais a organização do FlipF. Primeiro, quero começar pela Edma, uma generosidade, uma mulher incrível. Obrigado por me trazer aqui e por todas as nossas conversas. São sempre momentos de delicadeza e de riqueza para mim. Quero agradecer a Rebeca, a Vanessa. Puxa, que lindo ver esse espaço aqui cheio e estou muito feliz de ter vindo. Obrigada. Eu quero agradecer também, foi uma alegria estar aqui, uma alegria estar com Carla, que é uma escritora que eu respeito tanto, estar com Edma, que é essa pessoa que eu respeito tanto, com Vanessinha, que eu amo da vida inteira aí, com tanta gente, com Rebeca, com todo mundo. Gente, muito obrigada a todo mundo que ajudou isso aqui a acontecer. E vamos tirar nossa selfie, vamos fazer nosso videozinho. Muito obrigada.